Olá você! Continuando os vídeos sobre meditação e como que é importante conhecer os 8 aspectos do yoga para uma boa prática de meditação, independente da vertente de meditação que você escolher. Hoje eu escolhi falar sobre yamas e niyamas. São os aspectos da conduta ética para com o mundo externo, para com o outro. Isso se diz yamas. E a conduta interna, o relacionamento para consigo mesmo. E é muito interessante essa compreensão. De um modo geral, a nossa cultura ela se coloca muito restritiva e punitiva como um todo. E de um modo geral faz com que a gente não tenha um bom relacionamento consigo próprio. Pelo contrário, ou você se torna muito rígido ou também o oposto disso, muito permissivo para consigo mesmo. De um modo geral, as pessoas elas ficam tendendo a uma culpa interna, a um julgamento interno, uma culpa interna com muita severidade, porque não é orientado como se ter um bom relacionamento consigo próprio. Para quem não me conhece, meu nome é Aline Gonzalez Salomão, eu tenho formação em psicologia, especialização em psicologia transpessoal, alguns cursos de terapia ayurvédica, me especializei em marmaterapia ayurvédica e acabei desenvolvendo uma abordagem própria de trabalho, fazendo essa junção da psicologia com a marmaterapia ayurvédica e também com limpezas energéticas. Trabalho de forma tudo meio junto ou em separado, dependendo da necessidade, dependendo do contexto, né? E atualmente, claro que eu estou no online. Na continuidade dos meus estudos, eu me formei em terapias ayurvédicas e terapias quânticas, terapias energéticas, Ashtanga Vinyasa Yoga, mas a prática de meditação sentada eu adquiri esse hábito ainda na especialização de psicologia transpessoal. Então, quando eu me deparei com a sistemática do Ashtanga Vinyasa Yoga, eu já fazia meditação sentada. Então, para mim foi muito fácil o entendimento de como fazer essa prática de meditação dinâmica de uma forma meditativa, de interiorização dos sentidos e também de todo o campo de limpeza que essa prática propicia, né? A partir de dificuldades que clientes de terapia apontavam em fazer a meditação, eu acabei fazendo uma pesquisa e desenvolvi uma metodologia. Eu já dei alguns cursos de forma presencial, que eu chamei de maestria em meditação, e eu acabei gravando esse curso no formato digital, porque assim todas as pessoas, mais pessoas podem se beneficiar com isso, seja iniciante, pessoas que já praticam, pessoas que têm conhecimento dos 8 aspectos do yoga ou não. Então, como eu coloco ali vários passo a passos, as pessoas também podem se sentir à vontade para primeiro ter a prática, já que com a condução fica mais fácil, então a pessoa pode assistir a condução quantas vezes quiser. E ao mesmo tempo, na medida que a pessoa vai querendo ganhar o conhecimento, ela pode acessar os módulos onde eu coloco esse conhecimento, né? Apesar de que ali no que seria a última meditação, que é a meditação para limpeza energética, ancoramento energético e limpezas, é interessante assistir os módulos sobre chakras, sobre corpos, sobre o que é isso que é hierarquia espiritual, para a pessoa se beneficiar desse trabalho mesmo que com a condução ali gravada. E por que hoje eu quero falar de yamas e niyamas, esse conceito ético, essa conduta ética para com a gente mesmo e para com o outro? Porque não basta você sentar para meditar sem ter um parâmetro do que você precisa observar e como lidar com isso que você observa. Então, como fazer uma estrutura interna, emocional e espiritual sem um parâmetro de referência? E a nossa cultura é uma cultura de muita paixão. A nossa cultura ela é uma sociedade de consumo. Então, de certa forma, ela vive do seu desequilíbrio emocional. É só você pensar no que a gente tem de mais comum de lazer, que é sair para beber, sair para comer. Quer dizer, aquilo que é a sua saúde não necessariamente pode ser a fonte do seu lazer, do seu prazer, do seu relaxar, porque a tendência é que você acabe compensando questões emocionais
com esse comer e esse beber, e isso acaba se tornando um excesso, né? E como a sociedade, se ela é uma sociedade de consumo, o lucro dela está atrelado a você comer mais e você beber mais, de uma certa forma a cultura vai te orientar a um desequilíbrio, não é? Porque você beber em comedimento, com certeza você não vai beber mais do que 1, 2 copos, porque a partir daí você já vai começar a ter uma toxicidade, um efeito de alteração de consciência. Então, e isso com a constância, com certeza vai começar a fazer os seus desequilíbrios e os formatos das compensações. Em vez de você lidar e ter o seu crescimento emocional, a sua estrutura emocional, você rever o seu sistema de crença, o que te dá prazer, o que não te dá prazer, o nível de estresse que é saudável e que te traz qualidade e sentimento de realização, fica descompensado. Então, é muito interessante e importante você estudar esses 8 aspectos do yoga, e aqui no caso yamas e niyamas, para que você que tem interesse em ter uma boa qualidade de meditação, entenda pelo menos alguns princípios para que você consiga isso, se observar e se autoeducar. Essa autoeducação, esse autoconhecimento é exatamente um dos aspectos do que se refere às observações internas. Eu vou citar esses 5 principais, esses 5 yamas, que são as observações que se deveria ter no convívio externo, no convívio social, e esses 5 aspectos dessa relação interna, niyamas, e assim é provável que você consiga ter uma melhor qualidade na sua prática de meditação, equilíbrio mental, mesmo não praticando o yoga ou os 8 aspectos do yoga, né? O primeiro aspecto disso, que é a relação com o outro, com o mundo, esse outro é qualquer um outro, mas em alguns aspectos isso também tem que ser cultivado internamente. O primeiro aspecto é não violência. Então, por que eu digo que isso está como o primeiro aspecto e se relaciona ao externo, mas isso também é com relação ao interno? Porque não adianta a gente ser violento com a gente mesmo, né? Então, você não ser violento com o outro, isso parece que é meio consensual. Por que eu digo parece? Porque às vezes a nossa cultura, num movimento de movimentar a pessoa a enfrentar as dificuldades, se expor ao outro, a gente às vezes ouça, não, vai lá, fala, não, vai lá, briga, se você achou ruim, mostra mesmo para o outro. Então, digamos que a nossa cultura ela tem uma amplificação da agressividade porque ela é uma cultura mais egóica, de natureza competitiva. Por isso que é importante conhecer os parâmetros éticos, porque senão você corre o risco de, ok, você senta para meditar, mas o seu sistema de crença, aquilo que você acha que é certo e aquilo que acha que é errado, é muito competitivo, muito agressivo. E isso vai trazer um desequilíbrio no seu sistema interno e provavelmente vai ser mais difícil você conseguir introspectar os seus sentidos, silenciar a sua mente, educar a sua mente e ter essa estabilidade emocional de serenidade e sabedoria. Então, não é que você não vai reprimir. Você, aí é o segundo aspecto dos yamas, precisa ser verdadeiro. Então, satya, que é ser verdadeiro, dizer a verdade, ele tem que estar em segundo aspecto. Primeiro é não violência. Então, sim, tão importante quanto não ser violento, é você não ser violento internamente, então é você ser verdadeiro consigo e dizer a verdade. Então, isso também é não mentir. Mas como é que eu sou verdadeiro? Expresso aquilo que são os meus valores, a minha verdade, de uma forma não agressiva. Como é que eu sou verdadeiro e convivo com o outro também sendo verdadeiro? É possível viver de forma equilibrada e harmônica, não violenta, convivendo cada um dentro da sua veracidade? Então veja que o yoga, ele vai colocando você em contato com essa complexidade.
de forma a você mesmo ter um parâmetro de lidar com aquilo que você observa em meditação. Então, a meditação reflexiva, ela é um certo refinamento da meditação em silêncio. Primeiro é treinar isso de colocar os sentidos para dentro, para você se observar, mas numa meditação reflexiva você precisa ter parâmetros. E esses são os parâmetros. Os yamas e niyamas são os parâmetros simplificados, sintetizados para uma reflexão. Então, esse autoconhecimento, ele é uma meditação reflexiva. E depois, como é que eu vou lidar com esses contextos da vida? Como é que eu vou colocar a minha verdade de forma não violenta? Então, novamente, para se não simplesmente tipo jogar merda no ventilador. Então eu sou verdadeiro, vou lá e falo mesmo, e ponho tudo que eu sinto, do jeito que eu sinto. Isso se for agressivo para o outro, tipo, o outro que lide com isso, quer dizer, é uma coisa muito egóica negativa isso, né? Muito agressiva. Que para as pessoas comuns, tipo, ok, mas para quem tem como um desejo a prática de meditação, seja qualquer modalidade, isso é muito importante, porque senão você não vai ter essa quietude, essa sabedoria na sua estrutura, inclusive mental, né? Então está aqui um outro aspecto para você refletir. Outro yama, não roubar. Então veja, isso não é apenas um dogma, isso é certo e errado, não. Em meditação você vai buscar estar presente no seu dia a dia, e talvez, inclusive, fazer essa reflexão. Será que eu não estou roubando? Será que existe em mim uma tendência ao roubo? Às vezes a gente pensa que eu não estou roubando nada de ninguém, mas eu vivo chegando atrasado. Será que nesse momento eu não estou roubando do outro a coisa mais preciosa, que é o tempo de vida que ele tem? Será que quando eu roubo o tempo do outro, eu não estou roubando de mim? Eu não estou me boicotando, eu não estou me lapidando. Então, os yamas, por mais que eles são colocados como conduta para o externo, né, é como se assim, se observe através da sua conduta para com o outro, para você se conhecer. Mas os yamas, ele sempre é mão dupla. Ele vai ser para fora, mas ele vai acabar reverberando para dentro. E às vezes eu tenho que negociar comigo assim, eu queria tanto aquilo, né? Nem sempre eu tenho essa tendência ao roubo, mas eu também preciso checar dentro de mim se existe algum resquício disso e se isso existe em mim, né? Porque às vezes a gente quer partir do pressuposto que quem se interessa por meditação não tem nenhuma tendência negativa, mas às vezes a gente está propondo isso numa escola, às vezes a gente está propondo essa meditação para crianças, para adolescentes, e às vezes esses princípios de valores são naturais em nós, mas talvez ele não seja tão natural para as pessoas que a gente está propondo a meditação. E é importante eu saber observar e lidar com isso com serenidade e sabedoria. Porque se eu entro num julgamento e numa crítica para quando alguém revela que tem essa tendência, talvez a gente perca isso que é essa escuta centrada, para deixar que essa pessoa confie e expresse essa tendência, para que você possa orientar de forma sábia. De um modo geral, se essa outra pessoa, um jovem, uma pessoa que é muito imatura espiritualmente, tem essa tendência aos pequenos furtos, né? Às vezes a criança faz sem maldade, está ali o pai e a mãe para orientar. Às vezes a pessoa chega e fala assim, mas meu filho, de onde veio essa borracha? Minha filha, de onde você arrumou esse estojo? Né? Então, às vezes a gente não tem isso em nós, mas se a gente pratica a meditação e desenvolve essa sabedoria, é importante a gente observar também essa conduta em quem é próximo, para que a gente eduque de uma forma um pouco mais apropriada. Porque às vezes a tendência vai ser reprimir, nossa, isso é um absurdo, não faz isso, mas a gente inibe o outro e às vezes o outro ele fica com isso, essa tendência dentro dele. Se ele foi excessivamente frustrado externamente, ele vai coibir esse temperamento e não vai deixar que os outros saibam, mas não quer dizer que essa tendência foi suficientemente esclarecida. E se você tem uma prática de meditação e sabe que é importante observar sobre essa questão do roubar,
você observa fora em alguém, você vai ter desenvolvido uma sabedoria de como ir puxando do outro, para que esse outro revele o quão essa tendência é forte ou não, para que você possa ir orientando essa reestruturação de caráter. E aqui é importante salientar que o yoga, ele visa uma estrutura de caráter. Então, quando eu vejo algumas escolas e algumas estruturas de marketing divulgando a meditação fora do sistema do yoga, eu já ouvi esse marketing que é para estimular a competitividade. Então, entenda que dentro da perspectiva da origem de qualquer meditação, qualquer meditação ela teve essa origem, mesmo que você não saiba. Mesmo a cristã, a prática de meditação, ela tem origem dentro da sistemática do yoga. Então, veja que o que está por trás é uma estrutura de caráter. Os asanas, as posturas físicas, elas também são formas de mudar o seu caráter. Por isso que o yoga também é utilizado no sistema dos presídios para contribuir essas pessoas que estão ainda com uma consciência muito embotada, aqui no caso dos yamas, a conduta para com o externo, de uma forma a contribuir não com moralismo, mas efetivamente uma estrutura que transforma o caráter. Então, o asana vai contribuir para isso. Os pranayamas também vão contribuir para isso. Todo o sistema do yoga. Só que é isso, em vez deles proporem algo de forma externa, moralista, punitiva, eles vão salientar como é importante, nós vamos usar esses outros recursos para realmente fazer uma mudança de consciência e de caráter. Outro aspecto é a parigraha, que tem a ver com a ganância, com se apropriar, se empossar de qualquer coisa. Então, mesmo a possessividade é um tipo de ganância dentro dessa perspectiva. Então, o apego ao seio é esse, deixa eu me apropriar disso, eu sugar em excesso o que está no outro. Então, veja que se a pessoa tem aí uma fase oral mal resolvida, ela tem uma questão de aparigraha para resolver. Então, às vezes a gente inibe essa ganância num nível, mas talvez ela esteja ainda em nós, essa pulsão, essa não satisfação. Isso aqui vai ser trabalhado em dois aspectos, na relação externa, através do aparigraha, e na relação interna, que é santosha. Né? Já já eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas tudo que é possessividade, apego em qualquer nível, porque é isso, eu vou devorar, eu vou sugar, eu quero aquilo outro. Então, no externo, eu posso observar essa tendência. E, novamente, é eu observar, é eu fazer uma meditação em silêncio de autoconsciência e uma meditação reflexiva com relação a essas tendências. Quando eu tenho essas tendências, a sabedoria do yoga vai dizer que se centre. A partir do seu centramento e da sua consciência e de você observar a tendência, também observe e não se fixe. Observa como a sua mente lida com isso. Isso é a meditação reflexiva. Eu vou colocar isso e eu vou observar esse comportamento. Eu vou observar como a minha mente lida, como os meus princípios de valor lida, como a minha emoção lida. Eu vou observando e, a princípio, tudo eu deixo passar, para que eu vá limpando essa tendência de memória. E utilizando dos outros sistemas do yoga, que seja exercícios respiratórios, asanas, para poder purificar essa tendência de forma profunda. Eu também posso fazer a partir daí reprogramações com mantras, com visualizações criativas, de forma que eu possa trazer mais consciência e mais energia para dissolver essa tendência. Né? Eles vão chamar isso de semente do karma. Né? Karma é ação. Então, às vezes, aqui fora, eu posso até não ter esse comportamento, mas em alguns momentos isso está lá dentro, movimentando a minha mente para essas ações.
E observar é o ponto principal, pratyahara, né? Para que eu não seja moralista, para que eu não tenha esse ahimsa, de forma a reprimir novamente essa tendência. Não, eu tenho que ter essa austeridade interna, vou falar disso quando eu estiver falando de niyamas, tapas, austeridade, mas é importante eu ter essa não violência, essa verdade de me ver, para eu observar essas tendências e para que eu não faça uma repressão com uma forma moralista de lidar. Eu tenho que deixar isso e deixar, observar e deixar que isso passe, que isso vá se purificando dessas memórias que às vezes são celulares. O quinto aspecto aqui, Brahmacharya. Brahmacharya, ele, na sua forma mais superficial, ele é traduzido como retenção da ejaculação. Quando se tem isso, a pessoa pensa então, poxa, mas então só homem tem que fazer Brahmacharya, porque a mulher não tem que fazer controle de ejaculação. Engano, né? A mulher ela tem que fazer um sofisticado controle de conter essa paixão no aspecto emocional. As mulheres, pelas funções hormonais, mulheres aqui eu falo da biologia, a biologia feminina, os hormônios femininos faz com que a mulher oscile mais os estados emocionais, os estados de mente. Então o Brahmacharya para a mulher, ela é essa sofisticação da estrutura emocional, né? Então ela precisa, independente desse estado hormonal, permanecer centrada para um fluir de vida. Isso, digamos assim, se perde um pouco, eu observo, né, que a estrutura emocional da mulher ela tem se perdido um pouco, a mulher ela tem se masculinizado mais para estar no mundo externo. Então, digamos que a mulher está um pouco mais egóica, mais competitiva e essa questão da oscilação emocional se perde. Às vezes ela usa um mecanismo, ela tenta usar um mecanismo masculino de repressão dos sentimentos e aí na TPM isso vem com muita força. Por quê? Porque não é da natureza de amadurecimento da mulher. A mulher ela precisa viver esse Brahmacharya, esse estar centrada em si para desenvolver equilíbrio emocional, sabedoria emocional, né? E assim fazer com que o feminino seja respeitado no mundo social, no coletivo, e não simplesmente se masculinizar, ir para o competitivo, ir para o ego e adotar condutas um pouco mais agressivas, masculinas. Eu pelo menos observo muito isso, né? E ao ponto das pessoas ficarem meio confusas do que é masculino e o que é feminino, né? Mas ao homem cabe sim esse controle da ejaculação por uma questão de conseguir fazer com que esse orgasmo seja separado da ejaculação e o homem consiga ter um amadurecimento espiritual na hora que ele não perde a energia, seja a energia de saúde, a energia vital e a energia sexual quando ele ejacula. Eu tenho alguns outros vídeos que eu já fiz que eu falo um pouco mais sobre isso. Eu vou falar só dessa forma mais superficial do yoga. Então o yoga ele dá subsídio ao homem através dos asanas, especificamente para o corpo biológico masculino, onde ele trabalha os bandhas, né, de forma que ele consegue conter a ejaculação. Então isso não é uma questão moralista e nem uma disciplina rígida mental, não. Através dos asanas, dos bandhas, dos exercícios respiratórios que são pranayamas, o homem ele é educado. Então ele consegue viver esse êxtase do orgasmo e não ejacular se ele não quer. Mesmo se ele ejacular, se essa disciplina for muito rígida para ele, porque se a constituição física é tipo vata, isso é do Ayurveda, também do Yoga, a constituição vata é ar e éter. Constituição pita, fogo e água, constituição kapha, água e terra. Então a constituição vata, ela é um pouco mais frágil no sentido de estrutura física, de conseguir ter essa disciplina mental, e não existe problema algum se o homem também ejacular durante o orgasmo. É uma questão apenas dele manter mais saúde e mais vitalidade, conseguir desenvolver o intelecto superior, vida espiritual. Mas a constituição vata terá um pouco mais de dificuldade dessa austeridade.
mas eu considero ser algo realmente que exige muita disciplina mental quando o homem não tem a prática do yoga como um todo fazer isso, né? Ele precisa ter esse preparo pelos asanas, pelos bandhas, pelos pranayamas. Mas o brahmacharya como um todo, ele também significa estar centrado no divino. Só que estar centrado no divino, digamos que quando o praticante de biologia, masculina ou feminina, consegue interiorizar mais os sentidos e ter esse enlevo meditativo, é mais fácil essa pessoa compreender o que é brahmacharya no sentido de estar centrado no divino. Quer estar centrado na sua melhor qualidade vibratória, até ele realizar um nível de samadhi, que é sentir Deus dentro. Digamos que a gente tem essas pistas que aí os niyamas favorecem, né? Por quê? Porque dois niyamas, eles estão realmente vertendo para esse autoconhecimento, esse autoestudo, que é Svadhyaya, então que é o estudo de si. Então, quando fala de yoga, de meditação como autoconhecimento, fora do entendimento dos 8 aspectos do yoga, isso é muito superficial. Isso é um autoconhecimento muito superficial. O que é proposto como Svadhyaya, autoestudo, o estudo de si mesmo, envolve esse entendimento da personalidade, das emoções, do ego, mas também entender o divino dentro de si. A princípio, isso pode ser apenas a partir das suas próprias virtudes. E é muito interessante como, na nossa cultura, as pessoas têm muita dificuldade de escolha de carreira. E é uma falta de estudo de si, né? É uma falta de autoconhecimento, mas é uma falta de verter os seus sentidos para dentro, pratyahara. É uma dificuldade de, digamos assim, que a nossa cultura, como ela deixa o energético espiritual para as religiões, né? Nós somos cartesianos, a matéria é separada do energético, do espírito, e o espiritual, a alma é separada da mente. A nossa cultura, ela dá um perdido gigante nos jovens, né? E o yoga não. O yoga vai dizer que é o seguinte: Svadhyaya, estudo de si. Só que essa cultura e essa linha de conhecimento, ele também estuda o divino. Então, Svara Pranidhana é o estudo do divino. Então, digamos que existe esse apoio para estudar várias escrituras, ler as escrituras, buscar compreender o divino e buscar sentir o divino, para que eu reconheça o divino em mim, né? Então, digamos que o Svadhyaya, o estudo de si, ele também é o encontro das suas virtudes e do seu campo vibracional divino. Então, veja, quando você ama, dá um exemplo aqui para ver se você consegue pescar as possibilidades disso. Quando você ama, olha que interessante, normalmente você ama para fora. Você ama o pai, ama a mãe, ama o namorado, ama o filho, ama o gato, ama o cachorro, ama aquela comida, ama aquela planta. Mas você, por mais que isso escute nas religiões, que Deus é amor, você não consegue associar uma coisa com a outra e ver que quando você ama, se você entra na sua inteligência de amor, você já começa a fazer um autoestudo. Digamos que as pessoas que são carentes emocionalmente é porque está muito projetada para fora. Autoestima, amor próprio, não tem a ver com passar batom, botar botox, pintar os cabelos. Isso é uma coisa muito externa, muito egóica. O amor próprio é de você reconhecer a sua capacidade de amar. Se você tem capacidade de amar, como é que você sente carência? Se você ama, perceba que você é rico, próspero e abundante. E se você vem para dentro e sente essa origem do amar, quando você ama algo ou alguém, é um reconhecimento do divino dentro de você. Se Deus é amor, e você entra e reconhece o local de onde você ama e mergulha no amor, mergulha no amar e se torna isso, você está reconhecendo Deus dentro. Eu penso que Deus não é amor.
Eu penso que Deus são todas as virtudes, até aquelas que a gente nem tem nome para elas. Por quê? Porque Ele é o absoluto. Então, você querer fragmentar o absoluto é a revelação da nossa incapacidade, da nossa limitação, da limitação do nosso cérebro, da nossa limitação de linguagem. Porque você pega o absoluto e diz que o absoluto é uma única virtude. Mas ok, para a gente que ainda é criança, é um ótimo começo. Mas então comece a um estudo para dentro, um svadhyaya. Comece a realmente estudar o divino dentro de você, através da virtude do amor, do amar, e encontre aí Deus, se Deus é amor. E se funda isso, se desintegra isso. Isso é uma meditação maravilhosa, para você começar a realmente ter uma boa função na sua meditação e você realmente começar a realizar todo o objetivo da meditação, que é o samadhi, que é o reconhecimento de Deus. E quando você vai nesse lugar, realmente, quando você começa a realizar o divino dentro de você, né? E é muito interessante, essa é uma grande diferença do yoga para qualquer religião. Ele é o caminho de realizar o que qualquer religião prega. Ele é muito prático, ele é muito objetivo. Ele é a realização direta do divino, né? O samadhi, e isso é a realização disso. E o Svarapramidani é esse estudo para você começar a reconhecer esse divino dentro de você. Com o tempo você vai se deixando absorver por tudo que são essas virtudes: paz, serenidade, poder, e aí você começa a reconhecer o divino mesmo dentro da ira, né? As pessoas na Bíblia até falam a ira de Deus, mas as pessoas não conseguem entender isso e acaba que fica polarizando Deus como irado, quer dizer, uma projeção da nossa condição, da nossa subcondição de sentir raiva, da paixão, do egoísmo, e coloca isso como sendo uma característica do divino. Não, tem que entender que essa escritura ela tem um dado histórico e para pessoas, para níveis de maturidade. Mas sim, essa ira é a nossa capacidade de, diante da percepção da realidade, das verdades e dos contextos, eu me indignar. E a ira é uma potência mais externa e distorcida da energia do poder. O poder do absoluto, que manifesta, né? Se você olhar tudo no universo, é matemático, ele é lógico, ele é o reflexo de uma inteligência, mesmo que a gente não compreenda o absoluto, a gente sabe que os planetas não despencam, né? E ele é perfeito, ele é matemático, né? Então isso é uma coisa que Einstein coloca, né? Fala assim, olha, o universo não joga dados, né? Então tem uma inteligência por detrás disso tudo. Então entenda que se você é inteligente para qualquer coisa, mesmo que para o mal, esse princípio da inteligência é Deus. Então, se você entra para dentro, por isso que a meditação, o yoga é ver teus sentidos para dentro, para você reconhecer o divino. O princípio da inteligência também é um atributo do divino, independente se você está usando isso com violência, com himsa, né? Então, a questão é como realizar o princípio da inteligência sem violência, e assim você vai contribuindo numa evolução, né? Então, voltando aqui, para a virtude da raiva, a virtude é ira, é poder. E digamos que é muito importante a gente, sendo do bem, sendo não violento, ter posse da virtude do poder. Porque poder é uma virtude do divino. E digamos que aquele que não faz um caminho benevolente, ele quer única e exclusivamente poder. E é muito importante que aquele que é religioso, independente da religião, aquele que prega a ética, aquele que é ateísta materialista, que ele, sendo do bem, consiga combater o poder que é expresso pelo mal, pela ignorância, pela carência, pelo egoísmo. Então, como combater o mal, como trazer esse poder de forma divina? Como trazer o poder de forma a não ser submisso por questões outras sociais que, na verdade, são perversas, de forma não violenta. Então, veja que o yoga, ele faz guerreiros da luz. O yoga faz
revolucionários, e a maior revolução é a revolução sem violência. Então, entenda que a meditação serve para tudo isso se ela tem consciência dos 8 aspectos do yoga, senão ela fica uma prática meio que não sei, ela fica até uma prática bicho grilo, no sentido sem noção, sem pé no chão, sem realidade, sem interação social. E o yoga, ele não quer esse escapismo. Ele não nasceu para esse escapismo. Mesmo que esse yogi, praticante do yoga, se retire na floresta, ele se retira temporariamente para que ele possa realizar esses 8 aspectos. Mas em algum momento ele vai prestar um serviço à comunidade, porque o próprio yoga preconiza isso. Preconiza um servir, uma função na sociedade, cabe a ele uma função na sociedade. Então, se ele é um retirante, se ele vai viver da doação da comida, ele vai prestar um serviço à comunidade, nem que seja desenvolvendo os poderes espirituais e ajudando na transmutação do inconsciente coletivo, né? Eles, digamos assim, na Índia, eles sabem muito bem como monitorar, vigiar, monitorar e observar se essa pessoa que você está alimentando, se ele é um praticante de meditação retirante, se ele é digno desse alimento, né? Então, digamos que ninguém lá é bicho grilo, apesar de não beber, não fumar, ficar tomando lace, né, olhando o pôr do sol, eles são muito, né, alinhados com essa verdade, com esse conhecimento. Então, eu já falei os 2 últimos niyamas, né, Svadhyaya, estudo de si, e o Svarapranidhana, que é o estudo do divino, do sagrado, né? Mas o primeiro aspecto seria pureza, santosha. Então, às vezes eu já presenciei isso, né, de pais serem severos com os filhos, falar, não, porque eu vou ensinar para esse meu filho a realidade da vida. Então, a gente assiste a muitas coisas, isso tudo é uma prática de não violência, de como ser verdadeiro e muitas vezes silenciar, aguardando um momento oportuno para trazer uma palavra ou apenas um intuito de oração para que Deus tenha misericórdia e esclareça esse pai que cabe a ele manter a pureza do filho. Cabe a cada um de nós manter a nossa pureza para conosco mesmo. Então, o niyama é eu comigo mesmo. Então, eu preciso preservar a minha pureza interna, por mais que eu assista aos absurdos. Olha que paradoxo. Como é que eu vou me tornar realista e centrado, estando em contato com a minha pureza, sem me contaminar? Isso é o que preconiza os princípios do yoga. E a meditação, ela também tem essa função. Então, quando a meditação começa em Pratyahara, controle dos sentidos, que eu verto os sentidos para dentro, eu aprendo a manter um certo grau de recolhimento, um certo grau de conexão comigo, com o meu eu, com o divino dentro de mim, de forma que eu permaneça íntegro na minha pureza, na pureza do meu eu, na pureza do Supremo Criador, e aqui fora assista a grandes atrocidades. Então, deixar de ser ingênuo, deixar de ser realmente uma criança infantil, mas eu manter a minha pureza, né? Então, digamos que na Índia eles têm meditação nas escolas, meditação com as crianças, elas são mais rápidas porque não é necessário um grande tempo para isso, e toda a didática, toda a pedagogia não estimula a criança a trazer os sentidos para fora. Então, isso que a gente tem de muitos estímulos para a criança, ela de alguma forma entorpece, ela vai desconectando, né, do eu interno, né? Isso já é o início da corrupção, né? Então, quando a gente vê o Brasil na forma que a corrupção ela vem, que bom que ela está sendo vista, mas tomara que a gente possa ver isso e ver todos os nossos pensamentos negativos e ainda assim manter um centro, manter uma pureza interna, né? Mas que a nossa força de pureza possa trazer a expressão de um poder que coíbe o mal de forma não violenta. Quando eu mantenho a minha pureza interna, eu consigo. Por quê? Apenas veja como uma criança chega e fala assim, uma vez eu vi isso no shopping.
Foi muito interessante, né? Essa coisa de como a pureza da criança, ela já resolve tudo na hora, né? Tinha uma criança que ela estava dando uma birromérica. Era uma disputa de poder entre uma criança de uns 4, 5 anos, que queria porque queria uma agenda da Barbie, e a mãe, dura feito um pau. Ali era um sargentão, a energia masculina lá em cima. Ela bem egóica, preenchendo um cheque para aquela compra toda que ela fez, e a criança numa birra. E eu fiquei olhando, a mãe, ela não estava nem aí se estava incomodando todo mundo na livraria. Veio o irmãozinho. Esse irmãozinho devia ter uns 8, 9 anos. E ele virou para a irmã e falou assim: por que você quer uma agenda da Barbie? Você não sabe nem ler e escrever. Vamos ali olhar os brinquedos. Então veja como a pureza, ela às vezes ela simplesmente resolve. Ela chegou e apaziguou tudo. Foi maravilhoso. Então, você confiar na sua pureza, preservar a sua pureza, é uma habilidade, é um desafio, mas é possível e é importante. Santosha, contentamento, é uma das coisas mais importantes e desafiadoras. Porque como a gente vive disso que eu já falei, que é a sociedade de consumo, o tempo todo você tem um monte de propaganda. Você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso. Eu fico olhando padaria e fico olhando assim, Senhor, misericórdia. Pra que tanta bala, bichinho, blim, blim, blim? Coitado desses pais. É um super desafio entrar numa padaria e sair de uma padaria sem que a criança queira comprar tudo que está no caixa. Veja o nível de corrupção, veja o nível de desrespeito, que tipo de sociedade você quer ter, que tipo de saúde você quer ter. Então, digamos que o marketing, a venda, ele tem que ter um mínimo de integridade, preservar um mínimo de integridade numa criança se você quer ter uma integridade social e política. Então, digamos que isso o yoga traz, quando ele faz todos esses estudos, todas essas reflexões, é uma questão para com ele e para com o mundo. Então, não se percebe que esse bando de balinha e blim, 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 isso é violento. Promove uma violência ali, porque a criança já está brigando com seus pais, porque eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Promove quantas outras... Problema de cárie, problema de maus hábitos alimentares. Então, é muito grave o todo da nossa sociedade, o quanto ela já está desvirtuada. E você fazer uma meditação sem o entendimento disso tudo, você talvez se aperceba muito lentamente de como as coisas elas são muito outras e muito mais graves. E santosha, contentamento, é eu simplesmente sentir o que o meu biológico precisa. Porque se eu como demais, em excesso, combinações inadequadas, eu estou sendo violenta com o meu corpo. Eu estou sendo violenta comigo mesma. Para quem é materialista, eu estou sendo violenta comigo mesma, porque só tem a matéria, meu corpo. Para quem é espiritualista, eu estou sendo violento da mesma forma, talvez até um pouco mais, porque o corpo nem aí. Não é bem assim, né? Então, o contentamento, ele diz de um reconhecimento de si mesmo. O que o meu corpo necessita, o quanto o meu corpo necessita. Esses desejos, eles são desejos do ego, da mente? O quanto esses desejos são legítimos? Esse desejo que se expressa através de eu querer comer isso, o que eu desejo de verdade? Será que o meu corpo precisa desses nutrientes? Será que eu estou fugindo da minha angústia, da minha ansiedade? Será que eu estou desviando o meu desejo sexual nisso? Em vez de eu ir lá, namorar, ter um ótimo orgasmo, eu estou comendo porque eu não me permito uma vida sexual mais plena? Todas essas perguntas, elas são oriundas da prática de meditação reflexiva. Que quando você, no seu autoestudo, se depara com essas questões, você precisa ir fazendo, ir checando as suas verdades internas. E quando se pratica santosha, quando vai se observar sobre contentamento, senta-se em meditação e vai se fazendo essas perguntas para que você possa ser verdadeiro. Talvez você se reconheça guloso. Ok,
ok. Veja essa verdade interna, sou guloso. E aí você se pergunta, eu quero permanecer assim? Num autoestudo, isso é o melhor? Como eu posso fazer? Como eu posso transformar? E muitas vezes, de tomar consciência, a própria consciência começa a movimentar para a saúde mental. E o seu próprio interno começa a propor soluções para tudo isso. É muito lindo. E aí entra um ponto muito delicado, que é tapas, austeridade. Olha só, a gente tende a traduzir tapas também como disciplina, mas para a gente disciplina é militar. E a gente tem um militar ainda católico, que vai pagar no fogo do inferno. É muito interessante como no catolicismo, nesses padrões católicos, não existe perdão. Porque você vai se punir no fogo do inferno infinitamente e você nunca vai se perdoar. Por isso que você precisa de um padre, porque aí o padre vai te dar a penitência. Aí você fez a penitência, só que o que acontece? Nem sempre você muda o comportamento. Aí você fica num mecanismo neurótico de culpa, punição, culpa, punição, culpa, punição. Por quê? Porque não tem perdão. Quando você não tem um perdão, você não tem a reformulação daquilo que você faz de errado. Né? Então o yoga, ele não tem isso. Ele tem, olha, é importante ter disciplina, mas essa disciplina é amorosa. Por quê? Porque às vezes você vai levar um tempo de autoobservação até você compreender a raiz dessa ação. E às vezes não é nem compreender a raiz dessa ação, essa raiz, essa semente do karma. Às vezes é você poder simplesmente liberar isso. O que eu quero dizer com liberar isso? Que muitas vezes não é você entender que vai resolver. Entender é aqui. Se você não fez uma reflexão, uma meditação reflexiva daqui, da sua consciência, de você observar inclusive o seu pensamento crítico, observar essa tendência à punição, observar essa tendência à culpa, enquanto você não observar isso tudo e encontrar o perdão, eu sei que isso existe em mim e eu vou dissolver isso na minha energia de autocompaixão. Só que eu vou estar junto essa energia de poder. Eu determino o que eu vou transmutar. Eu determino que isso em mim será transformado. Né? Então, tapas é o divisor de águas no sentido budista. Porque, com certeza, Siddhartha Gautama, né, antes de se iluminar, antes de chegar nesse nível búdico, ele conhecia os 8 aspectos do yoga e ele tinha disciplina rígida. E essa disciplina rígida, as práticas de austeridade rígida, percebe? Se eu estou rígido, eu estou no controle da mente ou do ego. Eu não me entreguei ao absoluto. Então, essa disciplina, ela não pode ser militar. Porque senão você está no controle do ego, da mente. Você ainda não se liberou, ainda não conseguiu ter esse samadhi. Então essa disciplina, ela é um ponto muito desafiador para qualquer pessoa. Veja, se foi para Siddhartha Gautama, não será para nós, que a gente nem é dessa cultura, será para nós. Então muita gente fala assim, para no seu limite. Isso é tão delicado numa aula de asana, para no seu limite. Onde é o seu limite? É o seu limite do seu corpo, da sua mente, do seu ego, do seu sistema de crença. Então, digamos que é muito centramento, autoobservação, não violência, ser verdadeiro, ser puro, ser muito verdadeiro e puro para você conseguir entender qual é o seu limite nesse segundo. Porque de você ficar nisso que seria esse limite, você ter a austeridade ele vai além. E ele vai além. Mas se você coloca como regra, porque a nossa cultura é dogmática, moralista, né? A nossa cultura, digamos que ela não tem ainda capacidades de intelecto superior, de discernimento. Então virou uma regra, fica no seu limite. A pessoa não avança. Né? E da mesma forma fica o contrário, fica essas coisas de empreendedorismo, que você tem que ir mais e mais e mais. Cara, você nem percebeu que está se atropelando, né? Que já ultrapassou o seu limite faz horas,
que você já está com insônia, depressão e ainda está pedindo mais para você mesmo. Então veja que é muito importante para qualquer pessoa na vida, mas para pessoas que querem praticar meditação, ter o conhecimento, pelo menos reflexivo, superficial, de yamas e niyamas. Espero ter contribuído para você na sua prática de meditação, seja ela qual for. No dia 15 de junho eu vou estar fazendo um webinário. Se você quiser participar, vai ser perguntas e respostas e uma prática de meditação. Você se inscreva no grupo do Telegram. Se você quiser receber a mala direta com as coisas que eu vou estar postando, a minha agenda, você faz a sua inscrição para isso. Gratidão.